Você vai assistir comigo agora a nossa reportagem. Eu acabei de chegar do bairro Rainha, em Araquari. Nós voltamos tem pouco mais de meia hora, 40 minutos talvez. E eu vou trazer para você a atualização de como é que ficou a situação lá no bairro, né? De manhã, várias pessoas limpando suas casas. Eu conversei com a Tainara, com a Letícia. No sábado, eu até conversei com o Bruno lá também, que é um dos moradores. O pessoal está muito, mas muito chateado em decorrência do que aconteceu. E não é para menos, né? Aí você está vendo a água ainda que parcialmente ainda invade uma das casas ali. O pessoal começou a fazer a limpeza, as obras que estão acontecendo na BR-101, trânsito desviado, tudo isso. Quem está passando pela BR talvez não entendeu, mas por que essa obra? É o seguinte, ali no bairro Rainha, tem muita casa ali. No finalzinho de uma das principais ruas, que fica bem pertinho da BR, começou a encher de água. Essa água não tinha para onde escoar por conta de uma obstrução na tubulação que leva a água para o rio. E aí foi preciso mexer, foi preciso fazer uma obra muito grande para poder se cavar essa obra, chegar até o local onde estava essa tubulação. E aí a situação ficou difícil, foi preciso desviar o trânsito da pista norte, a principal, para a marginal. Você está vendo aí, inclusive, na imagem, ó. E com isso, o trânsito ficou muito lento. Ontem à tarde, vou te falar, tinha uma fila gigante. O que deve permanecer no dia de hoje também. É possível que o trânsito ali na parte da tarde, final da tarde, também aumente consideravelmente. Mas a previsão é que tudo se normalize em até 72 horas. Então a gente vai mostrar para você a situação das casas, a obra. Conversei com o secretário de Planejamento Urbano da cidade, conversei com o coordenador da Defesa Civil também, que explicou direitinho o que é que está acontecendo ali. Vamos assistir. O drama das famílias atingidas pelas fortes chuvas começou na noite da última quinta-feira. A água acumulou e invadiu estas casas, que ficam no bairro Rainha, em Araquari. Os moradores tiveram de desocupar os seus imóveis. A situação hoje por aqui é bem diferente do que a gente viu anteriormente. Praticamente toda a água acumulada já escoou. Ainda tem um pouco de acúmulo ali naquela casa, na frente, onde a gente vê os animais até se banhando. Mas vamos nos aproximar aqui para acompanhar de perto e ver a situação, já que no dia em que nós viemos até aqui, no último sábado, não dava para se pisar aqui, não dava para andar aqui. Os moradores estavam usando até um caiaque para conseguir acessar as suas casas. Olha só, aqui dá para a gente ver os rastros de sujeira que a água deixou. Aqui ao lado tem uma janela. E antes de deixar a casa, ó, o morador tentou salvar algumas coisas. Ó. O sofá foi colocado em cima de algumas cadeiras para tentar minimizar os prejuízos que esse alagamento trouxe. Olha, o cenário de destruição aqui causa até tristeza. Deste lado aqui, olha, eu vou mostrar para vocês, a água acabou invadindo com tanta força, ó, provocando uma destruição aqui, ó, nesse espaço todo, que é uma bonita área de lazer que essa família tem e que vai precisar agora ser totalmente reparada para poder conseguir mensurar o tamanho desse prejuízo que foi deixado por conta do acúmulo de água que ficou aqui durante todo esse período. Letícia, esse tipo de transtorno afeta todo mundo que mora aqui no bairro? Todo mundo, até a BR ali, né? Eu trabalho ali de frente para a BR e ontem estava uma fila enorme. Chegou ali no Itajuba, as professoras dela também não conseguiram chegar na creche a tempo, né? E foi um transtorno assim porque os moradores perdem as coisas, né, que tem dentro da casa, a gente não consegue ir e vir e é bem complicado. Ainda bem que agora a água baixou, né? A casa da Tayane também foi invadida e tudo isso que a gente vê aqui atrás, prejuízo de móveis que estavam dentro da sua casa. Sim, todos esses móveis estavam dentro da nossa casa e nós não conseguimos resgatar nada. Hoje a gente está fazendo a limpeza, né? Porque só ontem que baixou a água. Hoje é o 7º dia, né? E ainda a água não baixou do outro lado. Então a gente fica com aquele medo, né? Se hoje chove, será que não vai atravessar a rua de novo e pegar na nossa casa? O acúmulo de água das chuvas fez com que a terra cedesse, formando uma enorme cratera na marginal da rodovia. A Tribuna do Povo acompanhou as obras que já estão em estágio avançado e a água começou a baixar. Durante a manhã de hoje, foi possível ver a abertura parcial de um trecho que vai permitir que a vazão da água acumulada seja levada até a tubulação
que já foi desobstruída. O que está sendo feito é a mitigação do problema, né? O problema instalado foi pelas chuvas extremas que ocorreu no município e obstruiu a drenagem. O que está sendo feito é a desobstrução da drenagem para aliviar o conforto dos moradores, para voltar à normalidade, né? Essa obra é fundamental para que a situação volte à normalidade. Agora, é uma situação delicada porque, à medida que foi se abrindo o buraco aqui, vocês foram encontrando uma série de outros problemas. Sim, esse era o objetivo, por isso que foi demorado até a gente encontrar a solução do problema, né? Onde foi descoberto a obstrução da drenagem, tinha formado uma cratera, e agora nós estamos resolvendo, né, o problema, que é diminuindo esse quantitativo de água que estava parado e que inundou as residências aí no município de Araquari. As duas crateras que se abriram às margens da BR-101 estão sendo fechadas. A Arteres Litoral Sul informou que no início da tarde de ontem, o trânsito na pista norte, na altura do quilômetro 70, foi desviado para a pista marginal, que recebeu reforço na estrutura devido ao trânsito de veículos pesados e que o prazo de conclusão é de 72 horas. O secretário de Planejamento da Prefeitura de Araquari falou sobre a obra e também comentou a respeito dos planos futuros para a área afetada. Esse dispositivo de drenagem que tem sob a BR-101, ele está desde 1970, até antes, quando começou a ser antropizada essa região. E nunca tinha dado problema. Foi carregando material, com esse volume exagerado de chuva, trouxe muito material orgânico, muitos detritos que acabaram obstruindo totalmente a passagem de água sobre a BR-101. Hoje a autopista, que é quem está tocando a obra, em função deles ter a faixa de domínio e a responsabilidade deles, eles encontraram um ponto de obstrução que ficou estava embaixo da pista norte da BR-101, está desobstruída, já está sendo recomposto a cratera. Acredite-se que hoje ainda eles já vão repor o asfalto e vai voltar tudo normal. A gente já está em conversa com a NTT, a gente está elaborando um ofício para fazer uma solicitação formal por parte da Prefeitura, solicitando uma imediata elaboração de um projeto para aumentar a seção desse dispositivo de drenagem. O dispositivo ele foi planejado para uma situação bem lá atrás. Hoje a realidade é diferente, a gente tem acontecido esses eventos climáticos aí, então precisa ser de imediato aumentado, porque senão essas famílias que foram afetadas hoje, começou a chover, eles vão começar a suar frio, né? Mas a gente já está tomando providências nesses sentidos e buscando uma alternativa. Isso que disse o secretário é exatamente a resposta para tranquilizar aquelas pessoas com quem eu conversei, principalmente a Tayane, que disse ali que não tem segurança para ficar dentro de casa, dá medo. Mas aí o secretário de Planejamento Urbano fez esse comentário a respeito de um planejamento inovador que visa tranquilizar a situação das pessoas. Agora, existe também por trás disso o prejuízo que essas famílias tiveram, né? Essas famílias não precisaram, segundo a prefeitura, não precisaram fazer o requerimento do aluguel social, porque elas tinham parentes para poder permanecer durante esse período em que não dava para voltar para casa. No entanto, o prejuízo ali é incontável. Essa casa aí, que é a casa do Bruno, inclusive, conversei com a família que diz que todos os móveis planejados da cozinha foram, assim, estragados. Meu Deus, o móvel planejado é caríssimo. E aí eles perderam tudo. Equipamento de som, colchão, cama, berço de criança. Quer dizer, a família vai ter que recomprar tudo. E aí fica aquela dúvida, será que se eu comprar esses móveis e voltar a chover, vai alagar minha casa? Porque a previsão de chuva para os próximos 3 dias. E Araquari vem sofrendo já há muito tempo por conta das fortes chuvas. Esta que caiu na última quinta-feira foi devastadora. Ali no bairro Rainha, a gente mostrou um ponto da cidade, mas outras regiões, e nós mostramos aqui anteriormente, também sofreram por conta disso. E a gente vai continuar acompanhando essa situação e cobrar também do poder público celeridade no que diz respeito ao comprometimento para poder ofertar para essas famílias tranquilidade no local em que eles moram.